Eliane descobriu que tem lúpus há 4 anos. A doença alterou a rotina diária dela. Ela precisou até mesmo deixar o trabalho de lado. Sim, mudou. Tanto mudou comigo, com a minha família também, né? Porque tem dias que eu não caminho, tem dias que eu passo mal e dependo muito do meu esposo, né? Dele e da minha mãe. A lúpus causa sintomas como lesão no rosto, queda de cabelo, convulsão e anemia. A doença também gera danos e manchas na pele. Por isso, o protetor solar se torna obrigatório na hora de sair de casa. Segundo esta reumatologista, fatores ambientais e hormonais podem fazer surgir a doença, mesmo em pessoas que não tenham nenhum caso na família. Lúpus é uma doença reumatológica autoimune em que o sistema imunológico sofre um desequilíbrio nessas pessoas. E o que deveria nos proteger de invasores e agressores externos passa a nos atacar. E ataca vários órgãos em várias intensidades, causando uma inflamação sistêmica. Valquíria descobriu a lúpus há 18 anos. Para ela, a Associação de Lúpus do Vale dos Sinos é um lugar para encontrar pessoas que entendem como é ser um paciente com esta doença. Às vezes as pessoas têm tanto preconceito, né? E tanto nojo de pessoas que têm lúpus, ou artrite, outros tipos de reumatismo. E aqui não. Aqui, pelo que eu estou vendo pela segunda vez, são todas amigas, né? Todas estão se conhecendo, uma apoiando a outra. Que lúpus não é contagioso, né? Todo mundo pode ter o lúpus, né? Isso não pega, isso é só uma doença da gente mesmo, é autoimune que destrói a própria pessoa. E para falar um pouco mais sobre este tema, a gente recebe aqui no estúdio a Isabel Oliveira, que é presidente da Alurel Sinos. Tudo bom, Isabel? Tudo bem. Seja bem-vinda ao TV Fevale Notícias de hoje. Eu queria falar um pouquinho mais aí, como a gente viu na matéria, alguns sintomas, como é que acontece o lúpus de pessoa para pessoa, e é diferente. A gente conversava aqui durante a matéria, os sintomas variam, né? Não são todos os sintomas que aparecem em todas as pessoas, e nem todas as pessoas têm o mesmo grau, né, desses sintomas que foram listados. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre o lúpus. Existe 2 tipos de lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico, ele na maioria das vezes é o mais grave até então, né? Porque ele pode acometer qualquer órgão. E o lúpus discoide é esse que as meninas falaram na entrevista, que muitas delas têm lesões na pele, principalmente o rosto, o couro cabeludo ou as mãos, é onde se expõe mais ao sol. Mas varia muito o lúpus sistêmico de paciente para paciente. A cada 10 casos, 9 são mulheres que desenvolvem a doença, né? E para um homem, mas a gente tem vários homens lá na instituição com a doença também. Como é que tu descobriu, vou falar um pouquinho do teu caso, como é que tu descobriu que tinha lúpus? Eu descobri com 37 anos, está fazendo 16 anos que eu tenho a doença diagnosticada. Descobri primeiro lúpus, tinha a lesão do rosto, que se fala uma asa de borboleta, que é uma lesão que dá bem aqui assim nessa parte da face, e tinha muitas dores, mas no meu caso, eu tinha uma dor mais da cintura para o lado das pernas. Fiz os exames, né? Claro que eu custei a chegar o diagnóstico, porque como confunde os sintomas, se o médico não teve um paciente que passou pela mão dele, que teve o diagnóstico de lúpus, ele vai investigar tudo menos o lúpus. Mas eu tive sorte, cheguei logo, depois de muitas indas e vindas no plantão, eu pedi que queria passar por um clínico geral para saber o que estava acontecendo comigo. Eu estava me sentindo muito mal. E eu caí na mão de um médico clínico geral, mas que ele é nefrologista. Já conheci. Então, o rim é um dos órgãos que, para os pacientes com lúpus sistêmico, é um dos que mais acomete a doença. E ele logo olhou para mim e já disse, pela lesão no rosto, que eu tinha os sintomas de uma doença que para alguns pacientes era muito grave, para outros menos, e a gente foi investigar. Começamos por um exame FAM, né? Que hoje, alguns municípios da região, num diálogo com a instituição, a gente conseguiu fazer uma parceria e o município paga esse exame. Ele não está no SUS. Ele não é um exame tão caro, mas a gente sabe que às vezes o paciente não tem esse dinheiro e não vai fazer o exame. Então se faz esse exame e depois volta para se fazer outros exames. Eu descobri a doença, comecei o tratamento, né? Mas eu continuei com uma dor da cintura para o lado das pernas. Aí eu fui descobrir que eu tinha uma outra doença autoimune. Que muitos dos casos de lúpus acaba desenvolvendo uma outra doença. Pode ser associada, e essa doença essa outra que eu tenho é a SAF,
É uma síndrome que também está muito associada ao lúpus. Ela sendo sistêmica, ela acaba muitas vezes desenvolvendo lúpus. Bom, de qualquer forma, o que aí muitas pessoas não sabem, também a matéria nos ajudou a falar um pouco sobre isso, é que o lúpus não é contagioso e as pessoas ficam com medo, eu acho que em função das lesões, lesões na pele tem e tal. Preconceito, eu queria que tu falasse um pouco agora, especificamente do trabalho que vocês desenvolveram na associação, em função de tirar um pouco o preconceito da cabeça das pessoas com os pacientes com lúpus. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Isso. Eu acabei fundando a associação, primeiro para tentar ajudar as pessoas para não passar por todos aqueles constrangimentos que eu passei, porque o primeiro é o fato de tu dizer para alguém que tu está com muita dor e que a pessoa olha para ti e tu não... Aparentemente não tem nada. Todas as doenças reumáticas, eu acho que tem Elas têm muito isso. Então, eu digo, é esse outro preconceito que tu também sofre. E eu acabei querendo saber mais da doença, porque o médico disse que eu iria conviver com a doença, porque até então o lúpus não tem cura. Ele tem tratamento, a maioria dos pacientes tem controle na doença, né? Claro que tem que ver toda a imunidade do paciente, são vários fatores, emocional, né? Tudo isso influencia na doença. E comecei, até então eu abri a região do Vale dos Sinos, porque eu achei que eram poucas as pessoas que tinham, né? Eu não conhecia ninguém, mas assim que eu falei na associação, só no bairro onde eu moro, na feitoria, eu descobri que tinha 7 mulheres. Como as pessoas não têm informação da doença, elas acabam não falando para ninguém. A gente tem situações assim, de avó, na associação, hoje a gente tem esses históricos, que a avó tinha lúpus, tem lúpus, e a neta veio a desenvolver e foram saber as duas quando foram ver a mesma medicação e que era a mesma doença. Uma só falava para a outra, uma doença grave que não tem cura. Muitas vezes na corrida o médico acaba não falando. Por isso, a gente trabalha muito a questão da informação, né? Informação de importância de tratamento, informação do uso correto do bloqueador solar, que para nós ele é um medicamento e que ele tem que também ser cuidado no inverno, né? Nós não podemos esquecer do bloqueador solar no inverno. A gente diz, o sol está lá no mesmo lugar, né? Então agora com essa lei, até que a gente conseguiu, depois de 8 anos de luta na Assembleia Legislativa, uma lei estadual, onde a gente vai ter o Estado trabalhando campanha de informação sobre a doença, a família conhecer o histórico desse paciente, saber quais os medicamentos que ele tem que tomar, se é que ele está tomando, se ele não está conseguindo, porque o Estado não está entregando, ou ele está num estado de depressão que resolveu não tomar mais nada. Também tem tudo isso, o quadro de pacientes. O lúpus em si é uma das doenças que a gente sabe que tem um quadro de depressão muito forte que acompanha esse paciente. Pra gente ir encerrando, eu queria que tu comentasse então como é a tua vida depois que tu sabe que tu tem o lúpus e tu tem o tratamento, tem o acompanhamento médico, tem esse acompanhamento, esse apoio até psicológico que as pessoas dão umas para as outras na associação. Vida normal, tudo tranquilo, eu queria que tu comentasse um pouco isso, hoje, porque até para as pessoas saberem que pode se manter a vida tranquilamente. Pode, hoje eu tenho, graças a Deus, tem 11 anos que eu tenho a doença controlada, não tive nenhuma atividade mais do lúpus, sim da SAF, algumas complicações, né? Aprendi a lutar pelos meus direitos, ir atrás, e por isso eu sempre me fortaleço nisso na instituição e coloco para as pessoas. Existe o tratamento, mas tem que existir o comprometimento do paciente e da família para que dê certo o tratamento. Essa lei que está vindo aqui agora vai ajudar muito. Eu estou aposentada já por causa da SAF, né? Porque tive grandes problemas com ela. E 11 anos sou voluntária, então eu sei que eu tenho que caminhar, me movimentar. E nós hoje temos mais de 600 pacientes cadastrados, não só da região do Vale dos Sinos. Nós temos pacientes fora da região, Santa Cruz, Tramandaí, pacientes que vêm buscar associação, informação ou médicos que a gente tem com parcerias que tem desconto, clínicas, laboratórios. A gente tenta de alguma forma ajudar esse paciente, essa família quando nos procura. Isabel, te agradeço pela presença no TV Fevale Notícias de hoje. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. A gente também agradece a oportunidade de hoje. Obrigado.